Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui, né, nesse segundo vídeo, né, dando continuidade à criação. Hoje nós vamos falar da formação do Jardim do Éden e da criação da mulher, né, que está aqui no capítulo 2 de Gênesis, né, no versos 4 a seguir, né, que diz assim: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra e os céus, né? E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então nós entendemos, né, irmão, que Deus criou tudo aquilo ali, mas não tinha, né, como administrar a terra, não tinha homem ainda, não tinha chuva, né? Ainda não tinha chuva naquela época, né? Então não tinha como administrar. Então Deus não tinha feito ainda, né? Mas agora Deus vai criar o homem, né? Vai criar as coisas necessárias para poder dar continuidade, né? Porém, não chovia, né? Então, porém, um vapor subia da terra, regava toda a face da terra. Então, nós vemos que subia um orvalho, um vapor para molhar a terra naquela época, né? Então, Deus fazia molhar a terra através desse vapor, como um orvalho, né? A gente que é da roça sabe o que é um orvalho. No tempo da seca, ele subia, ele molhava toda a relva, né? Então, é da mesma forma, só que naquela época realmente não chovia, né? Então aqui ele formou, né? Aí começa a formação. Ele formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós entendemos, né, que Deus criou o homem ali de uma maneira diferente dos animais, né? Os animais Deus disse haja, e o homem não. Deus amassou o barro, fez um boneco, né, soprou nas narinas dele e fez dele alma vivente, né? Então aí o homem ficou sendo trino, né? Corpo, alma e espírito, né? Como Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem corpo, alma e espírito, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, né? A banda do Oriente. E ali o homem, e colocou ali o homem que tinha formado, né? Então Deus colocou o homem ali no jardim do Éden para administrar, né? Para poder cuidar, para dar nome nas criação de Deus, né, nas coisas que Deus disse haja, né? E o homem ficou ali como um administrador, um rei, um governador, mesmo, né, Deus ali no jardim do Éden, né? Porque tudo que ele fazia era, né? E Deus deu para ele a autoridade, né, sobre essas coisas ali, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus criou, né, todas as coisas, todas as árvores frutíferas, né, para mantimentos, para comer e tudinho, e fez também a árvore do bem e do mal, né? Essa Deus deu uma ordenança, dessa você não mexe, porque essa aí não pode mexer, né? Porque ali onde entra, né, a obediência do homem, tinha que obedecer, né? E no 10 diz assim: e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividiu e se tornava em 4 braços. Deus criou um rio, né, um rio grande, né? E como esse rio ia para um lugar só, Deus dividiu ele em 4, para poder, né, dividir os arredores ali, onde ia ser, né, o povo ia situar, né, ia coisar. Deus deixou esses 4 rios, né? E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, né, onde há ouro, né? Então o rio ele já tinha suas riquezas naquela época, né? Já era cheio de ouro, de pedras preciosas, né? Para o uso do homem, né? Não sei como ele ia usar esse ouro, né? Mas já tinha.
E o ouro dessa terra é bom. E ali há bidélio e pedra sardônica. Então ali tinha mais outras pedras preciosas, né, ali. Certamente Deus é da sabedoria e deu, né, para o homem, para ele poder usar, né, essas coisas, né. E o nome do segundo rio é Gion, né. E este é o que rodeia toda a terra de Cush, né. Então já é uma outra expansão de terra que rodeia o Gion, né. E Gion e o Pison a gente não conhece muito, né, mas a gente conhece mais esse Idequel também, a gente quase não conhece, não vê falar, porque também não é aqui, né? E esse é o que vai para, e o Idequel é o que vai para a banda do Oriente e da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O rio Eufrates a gente conhece, né? Porque aqui passa ali, banha ali a Babilônia, né? Então a gente sabe, né? Do Eufrates é bem falado, como o Nilo, como o Jordão e os outros rios mais falados. Mas esses três primeiros aí a gente quase não vê falar nele, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden, né, para tomar conta, para poder governar, né? Ali ele era o rei, ou ele era o governador, ou ele era Deus ali, né? Porque Deus deu para ele ali todo o poder, né? Para ele poder administrar e fazer conforme ele, né, entendesse, né? Então Deus deu também para ele, lógico, sabedoria para poder fazer as coisas certas, né? Assim como o Senhor nos dá sabedoria, né, para nós pregar a palavra, para nós ensinar, para nós fazer, andar num caminho não totalmente correto, mas, né, mas mais ou menos correto, né? Então nós devemos entender isso aqui, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. De toda a árvore do jardim comerás, livremente. Então tudo que tinha no jardim era para o mantimento do homem, era para comer, né? Deus deixou tudo para ele. Nós vemos hoje, né, Deus dá comida para nós, né? Deus deixou esse mantimento desde lá do jardim do Éden para nós comer, né? Então Deus deixou as frutas, né? As árvores frutíferas, deixou tudo. Deus plantou cada pé foi o Senhor que plantou para nosso sustento, né? Mas aí Deus deu uma ordenança, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, né, Deus deu tudo para nós, mas Ele deixou uma ordenança aqui, da árvore do bem e do mal não pode comer. É uma coisa o Senhor dizendo, olha, você não pode prostituir, você não pode pecar, você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, Deus deu uma ordenança, não faça isso, porque o dia que você fizer, certamente morrerás, né? Então aí, né, nós vamos entender lá na frente que o homem realmente, né, não obedeceu e a desobediência teve um preço muito alto, né? Agora nós vamos falar aqui, né, nesse mesmo estudo da criação da mulher, né? Aqui vai dizer, aqui no verso 18, vai dizer assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Então Deus olhou, viu que o homem era triste, porque não tinha com quem conversar, não tinha o que falar, né? Era muito triste. Ele via os animais acasalando, via tudo, e para ele não tinha uma disjuntora, né? Então Deus viu que Adão estava triste. Olha como Deus cuida da gente, né? Deus vê a gente na nossa tristeza, vê a gente na nossa dificuldade, né? E Ele tenta resolver o nosso problema, como tentou resolver ali o problema de Adão, né? E no verso 19 ele diz, e havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome, né? Então aqui, né, todos os animais, né, Deus trouxe a Adão e Adão ali deu nome a cada um, né?
porque Deus deu ele essa autoridade, né? Então, o Senhor deu para ele chamou toda a alma vivente. Então, um animal nós sabemos que tem a alma vivente, né? A alma do animal é o sangue, né? Nós sabemos, mas como o animal tem alma? Não, a alma do animal é o sangue. Por isso é que Deus nos proíbe de comer o sangue, porque o sangue é a alma do animal. O sangue do animal tem que ser derramado na terra. Isso está na Bíblia, em muitas partes da Bíblia está, você pode ler, você vai achar. Hein, irmãos? E no 20 diz, e Adão, né? E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Todo animal do campo. Mas o homem não se achava adjuntura, que estivesse como diante dele, né? Então, para todos tinha o seu casal, né? Cada animal tinha o seu casal, mas o homem não tinha, né, uma companheira, não tinha uma esposa, né? Então, por isso que o homem tinha uma dificuldade naquela época. Se o senhor viu que ele era triste, né? E realmente, né, irmão, a Bíblia diz que não é bom que o homem fica só, nem a mulher, né? Que é bom que tenha um companheiro, né? Então é preciso que nós entendamos isso, que nós precisamos ter uma companheira, né? Então, né, aí Deus foi resolver o problema de Adão aqui, que Deus é perfeito e completo, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então nós vemos, né, que Deus, né, colocou o sono em Adão e cerrou ali, né, a sua costela, né, tirou ali aquela costela, né, para fazer, né, a mulher. Então a mulher, irmão, não está nos seus pés, não foi feita pelo pé para você pisar nela. A mulher não foi feita da cabeça para ser a sua cabeça. Né? A mulher foi tirada do seu lado para ser um ajudador, uma disjuntora, para andar lado a lado contigo. O pessoal diz aí, né, o dito popular, que de trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Isso é uma grande verdade, porque Deus fez para isso. Bem, irmãos? E da costela que o Senhor cerrou, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe ela a Adão. Né? Dali trouxe aquela mulher, aquela coisa mais linda ali, para Adão, né? Para ser a esposa de Adão. Né? Então Adão se alegrou muito, né? Adão se alegrou de uma maneira extraordinária, que aqui ele diz, né? No verso 23 ele disse, e disse a Adão, esta é varoa, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne, né? Então isso é uma das maiores. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Então essa é uma das maiores declarações de amor que a gente já vimos, né? A primeira declaração de amor, né, de um marido para uma esposa, né, que Adão fez para Eva. Agora tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne. Você será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Tem outra versão que diz que você será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém? Então isso é uma grande verdade que tem aqui para nós poder entender. Né? As pessoas hoje banalizam o casamento, mas o casamento foi criado aqui, ó, no Jardim do Éden. No primeiro casal, Deus já fez o casamento. Né? E aí é uma coisa sagrada, uma coisa para a gente, né, guardar. Né? Quando a gente vai casar, a gente faz um casamento, a gente faz um juramento ali perante Deus, que promete, né, na doença, na saúde, todos os termos nós prometemos ali diante de Deus ficar ao lado da nossa esposa. Né? Então nós temos que cumprir isso aqui, não podemos desobedecer essa parte, né? Porque isso aí foi um juramento que a gente faz, que muitos não dão valor, mas na realidade você está fazendo um juramento. Né? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua esposa. E serão ambos uma só carne. Tem uma versão que diz a sua mulher, né?
Então, ambos serão uma só carne. A partir da hora que você casa, né, com uma moça, né, você vai casar com uma moça, você vai se unir a ela, vocês vão ser uma só carne, né? Então você não pode trair ela, não pode defamar ela, não pode fazer nada que difama ela. Você tem que andar lado a lado com ela, né, fazendo ali cumprindo ali o mandamento que Deus, né, nos deixou aqui, né? Que o varão, né, tomará a sua mulher, será ambos uma só carne, né? Andará lado a lado para um ajudar o outro, né? Então temos que superar, né, muitas dificuldades, sabendo que todos os casais têm dificuldade, mas nós temos que superar com amor, com sabedoria, né? E principalmente com obediência a Deus. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê, irmão, que eles não se envergonhavam? Eles estavam nus ali no Jardim do Éden, eles não tinham vergonha, eles talvez nem entendiam a nudez, né? Porque o Senhor ali, eles ali estavam sem pecado, né? Então eles andavam ali nus, livremente, não tinha briga, não tinha nada, não tinha divergência nenhuma, porque o Senhor fez daquela maneira e eles estavam ali puros, né? E é assim, irmão, aqui eu quero terminar esse segundo estudo, né? Que eu espero que os irmãos tenham entendido. Se não tiver entendido, vai lá no capítulo 2 de Gênesis e lê lá e tenta entender, né? Para que a gente possa, né, entender melhor. Porque eu estou explicando aqui muito pouco, porque não dá para explicar tudo, porque senão toma tempo demais, né? Eu quero aqui nesse momento agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém?